Seja bem-vindo ao Preveste EA. Eu sou o professor Alê, sou do sexo masculino, tenho cabelos pretos, sou pardo, tenho 43 anos e estou trajando aí calça jeans e camiseta cinza. E nossa aula está sendo no estúdio de TV. E a gente vai usar aqui uma TV interativa para nossas anotações. E a aula de hoje a gente vai falar sobre geradores elétricos. A gente vai compreender hoje os meios de produção de energia elétrica e o funcionamento de um gerador elétrico. Geradores elétricos aí são dispositivos que transformam qualquer tipo de energia em elétrica. Se você pensar em produção de energia elétrica, a gente tem que converter algum tipo de energia em elétrica. A energia elétrica ela não é criada do nada, do zero. A energia do universo ela é constante. Então toda energia hoje em dia ela é transformada e a energia elétrica também ela é produzida a partir de transformação de energia. E onde que isso acontece? Isso acontece nas usinas hidrelétricas, aí, como está na imagem. A gente tem aí o movimento das águas girando uma turbina e esse giro da turbina faz conversão de energia mecânica em energia elétrica. A gente também produz energia elétrica através de pilhas e baterias e essas pilhas convertem um tipo de energia química em energia elétrica e a gente usa isso no nosso dia a dia. A gente também converte energia elétrica através de geradores solar, através da célula fotovoltaica. A gente consegue produzir também, transformar a energia proveniente do sol em energia elétrica e isso também utilizar nas nossas casas ou em outros equipamentos. A gente também consegue produzir energia elétrica através de geradores eólicos que eu tenho o movimento das pás de uma turbina através do vento que está batendo nelas. E esse movimento também consegue transformar energia mecânica em energia elétrica. Outros tipos de geradores também que a gente tem no Brasil, por exemplo, são geradores de energia nuclear. A gente consegue produzir energia nuclear em elétrica nas usinas Angra 1 e Angra 2. Esse tipo de transformação faz com que nossa dependência de energia elétrica ela seja sanada através do tipo de produções de energia elétrica. E como eu represento esse gerador? Esse gerador ele é representado através dessa visualização aí que está na tela. Essa visualização ela tem uma produção de energia, que é chamado de força eletromotriz, e essa simbologia aqui marcada, ela representa uma coisa chamada diferença de potencial, e a diferença de potencial faz com que as cargas elétricas elas se movimentem quando eu ligo o gerador. E esse movimento das cargas elétricas é o que a gente consegue utilizar para fazer outras transformações de energia e utilizar essa energia elétrica no dia a dia, inclusive no funcionamento do aparelho que você está usando agora. Os geradores, que são transformadores de energia, eles também têm um tipo de resistência interna, que é essa outra marcada aí. Esse Rzinho, ele representa a resistência interna do gerador. Dessa energia que ele está produzindo através da força eletromotriz e essa resistência interna, ela consome parte dessa energia total que ela está produzindo. Então, eu não consigo utilizar toda a energia que o gerador produz. E me sobra para utilizar essa diferença de potencial externa, que é chamada diferença de potencial lançada. Essa diferença de potencial lançada, ela é a energia da bateria, da pilha ou do gerador que a gente consegue utilizar. Então eu não consigo utilizar toda a energia que o gerador produz. E a unidade disso é o volts. Tanto para a diferença de potencial quanto para a força eletromotriz,
A unidade utilizada é o volt. Volts que a gente encontra casualmente na nossa casa, né? A gente encontra nos aparelhos que a gente utiliza. Toda vez que a gente vai visualizar um aparelho para ligar na tomada, a gente tem que saber o tipo de voltagem que é esse aparelho. E essa voltagem nada mais é do que a diferença de potencial ou a força eletromotriz. Então, o que é a força eletromotriz de um gerador em relação à sua diferença de potencial? Ela é a máxima diferença de potencial que um gerador produz. E aí eu consigo calcular isso através da equação do gerador. A equação do gerador me dá uma relação de modo que eu saiba qual a energia que eu estou utilizando. A energia que eu estou utilizando é a lançada, que é o U. E essa energia, ela é uma relação entre a diferença de potencial máxima que eu estou utilizando e a diferença de potencial que esse resistorzinho ele está utilizando. Essa diferença de potencial é chamada diferença de potencial dissipada. E ela é calculada pela lei de Ohm. A lei de Ohm, que já falei em aulas anteriores, ela determina a resistência elétrica, ou seja, a dificuldade que a corrente elétrica tem de passar por algum lugar ou por algum condutor. Quem determina essa dificuldade é a lei de Ohms. E a lei de Ohms é representada pela equação aí que está na lousa, U igual a RI, onde U é minha diferença de potencial, o Rzão aí é a resistência e o I é a corrente elétrica. E exemplos de resistores, né? Quando eu vou visualizar o tipo de resistores que está sendo aplicado na lei de Ohms, eu tenho aí na tela alguns tipos de resistores. Geralmente eles são feitos de carvão. Eles oferecem uma dificuldade à passagem da corrente elétrica. Lei de Ohm-Paulit. Essa lei ela relaciona aí a lei de Ohm com a equação do gerador. Quando eu tenho uma relação entre essas duas, eu tenho a resistência elétrica externa, Rzão, com a resistência elétrica interna do resistor, Rzinho, e se somando aí nessa relação, e por isso eu consigo determinar a sua corrente. Curva característica do gerador. Isso representa aí como funciona graficamente o nosso gerador. Eu tenho aqui uma diferença de potencial no eixo Y e uma corrente no eixo X. E uma curva aqui em laranja aí, decrescente, onde eu tenho o máximo de diferença de potencial que é produzido, o máximo de diferença de potencial é minha força eletromotriz, e eu tenho o máximo de corrente que pode ser produzida, que é chamado de corrente de curto-circuito. Essa corrente de curto-circuito ocorre quando eu faço um curto-circuito no meu gerador. Eu ligo as extremidades deles com alguma coisa sem resistência, aí gera um curto-circuito. Eu não tenho nada ligado externamente, aí fica só uma ligação interna. Potência e rendimento de um gerador. Aí na tela a gente pode visualizar a representação aqui de um gerador. Parte dessa energia ou essa potência que está sendo gerada aqui dentro, toda a potência que é gerada aqui dentro é potência chamada de potência total. Só que essa potência total eu não consigo utilizar. Por quê? Porque o gerador ele consome aqui dentro, ele está consumindo aqui dentro parte da minha potência. Então, eu tenho uma potência que é dissipada aqui, potência dissipada. E o que eu utilizo dessa potência do gerador? Eu utilizo a minha potência útil. Essa potência útil aqui, que ela serve para poder ligar os equipamentos. E o rendimento, o que é o rendimento? O rendimento nada mais é do que a potência útil dividido pela potência total, o que me dá a força eletromotriz dividido pela minha diferença de potencial. E vamos para a nossa primeira questão da UFCK. Com respeito aos geradores de corrente contínua e suas curvas características U vezes I, analise as afirmações seguintes. Afirmação 1. Matematicamente, a curva característica de um gerador é decrescente e limitada à região contida no primeiro quadrante do gráfico. Essa primeira afirmação está correta em relação à curva decrescente aqui, curva decrescente. Agora, o primeiro quadrante, eu tenho que lembrar
pensar no gráfico como uma pizza aqui, ó, cortada aí em 4 partes, onde eu tenho aqui, ó, o meu primeiro quadrante na tela, meu segundo quadrante, meu terceiro quadrante, meu quarto quadrante aqui, ó. Então, essa está correta porque ela é contida no primeiro quadrante. A segunda afirmação, quando o gerador é uma pilha em que a resistência interna varia com o uso, a partir do momento que o produto dessa resistência pela corrente elétrica se iguala à força eletromotriz, a pilha deixa de alimentar o circuito. Essa também é correta, porque quando ela se iguala à força eletromotriz, eu estou dando um curto-circuito na bateria e aí eu tenho a máxima corrente elétrica, que é a corrente de curto-circuito. Afirmativa 3. Em um gerador real conectado a um circuito elétrico, a diferença de potencial entre seus terminais é menor que a força eletromotriz. Como a força eletromotriz é o máximo que eu atinjo, qualquer diferença de potencial depois é menor, então está correto. Vamos ver as alternativas. Está correto contido em letra A, 1 apenas, letra B, 2 apenas, letra C, 1 e 2 apenas, letra D, 2 e 3 apenas, letra E, 1, 2 e 3. Então, como a gente analisou que as 3 são verdadeiras, a resposta correta é a letra E. E vamos para a nossa questão de número 2. Farm RP. Quando um gerador de força eletromotriz de 12 volts é ligado a um resistor Rzão de resistência 5,8 ohms, uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes circula pelo circuito. A resistência interna desse gerador é igual a letra A, 0,40 ohms, letra B, 0,20 ohms, letra C, 0,10 ohms, letra D, 0,30 ohms, letra E, 0,50 ohms. Então, eu tenho que analisar aí qual a resistência interna desse gerador. E aí, a resistência interna desse gerador é calculada, já que ele me deu uma resistência interna, quando eu igualar a equação do gerador com a lei de Ohms. Essa igualdade ela está bem aqui, ó. Estou igualando a equação do gerador com a lei de Ohms e a partir daí eu estou isolando a resistência interna. Ao isolar a resistência interna, a gente só substitui os valores. Substituindo os valores, eu tenho que minha força eletromotriz vale aí 12 volts, minha corrente 2 amperes e minha resistência interna 5,8 ohms. Isso me dá aí minha resistência externa aqui, ó, 5,8 ohms. Isso me dá uma resistência interna aí de 0,2 ohms. Letra B aí. E na aula de hoje, a gente estudou sobre geradores elétricos, assunto importantíssimo para você que vai fazer o vestibular da UEA. A gente pôde entender um pouco sobre o funcionamento de um gerador, como que a energia elétrica ela é produzida, onde que ela é produzida, como nas hidrelétricas, como nas energias solar, que a gente usa muito aqui no Brasil, e também pôde entender como calcular através da equação do gerador, esses assuntos que você vai se deparar aí no vestibular. Não esqueça de seguir o Preveste UEA em todas as redes sociais.